Esse já é o último bloco do Antenados na Geral. Estamos falando um pouco sobre preparativos para casamento e uma vez que você está casado, quais são os problemas aí que você pode encontrar no meio do caminho e como resolvê-los. Eu quero ouvir nesse quarto bloco um pouco também sobre o que o Michel tem a falar sobre pessoas que entram em relacionamento, sendo que uma delas já tem uma bagagem de um outro casamento. Como é que você entende? É mais difícil? É mais talvez sensível de tratar ou não? E depois, logo, falar um pouco sobre pessoas também que estão entrando num novo relacionamento, onde uma delas já foi casada ou tem um filho, já veio de um filho de um outro relacionamento. Como é que você entende as dificuldades que ele pode, né, lidar nessa situação? Então, André, tem gente que sabe, que aprende com os erros. E tem gente que não aprende, né? Tem um filme bem interessante com a Sandra Bullock, se eu não me engano, onde ela é alcoólatra, viciada. Como? 28 dias. 28 dias, né? E ela está internada e existe um exercício nessa clínica de internação que eles têm que conseguir levantar a pata de um cavalo, né? Então, todo dia eles tentam levantar a pata do cavalo, ninguém consegue, a não ser um instrutor. E aí, no final de um período, ele diz, olha, neurose é achar que repetindo os mesmos movimentos, nós vamos obter resultados diferentes. Ele diz, o mesmo movimento, você só vai obter o mesmo resultado. Então, tem pessoas que saem de um relacionamento, primeiro, ela erra ao querer se curar de um relacionamento em outro, né? Geralmente, poxa, tive um relacionamento ruim, procura logo uma outra pessoa. É aquilo que a gente falou, tá amando logo, né? Na semana seguinte, encontra uma pessoa e tá apaixonada, ama para sempre, é a pessoa da vida. Na verdade, está tentando se curar no outro relacionamento, né? É a pessoa que mastiga cebola e te pergunta, o que tira gosto de cebola da boca? Ah, alho, mastiga alho. É isso aí. Não, filho, você precisa limpar a boca. Né? E aí você vai transferir para o novo relacionamento os problemas do antigo. Enfim, e aí isso depende de pessoa para pessoa. A gente precisa aprender com os erros, né? Essa pessoa que passou por um relacionamento difícil e saiu dele, como foi dito aqui, precisa ser tratado primeiro. Tratado desse antigo relacionamento. Para não fazer do novo relacionamento um remédio. Nenhum relacionamento é remédio para nada, né? Relacionamento é coisa complexa. Portanto, você pode entrar no casamento, nesse novo casamento, né? Tendo vindo de um relacionamento antigo, e esse seu relacionamento antigo, esse outro casamento, esse namoro antigo que te marcou, ter produzido maturidade, né? Agora, isso pode não acontecer também. As pessoas são tão complexas, né, que não existe regra. A questão é se a pessoa que saiu desse relacionamento, ela amadureceu com aquilo, se ela tem capacidade de aprender com os erros, ou se não, né? Geralmente, o defeito é, eu saí desse casamento, o casamento não deu certo porque o meu cônjuge não me entendeu. Vou procurar uma pessoa que me entenda. E a gente conhece gente que passou por vários relacionamentos, né? O Chico Anísio foi casado 4 vezes, né? E ele disse no seu 4º casamento, se eu soubesse que casamento era tudo igual, estava com a primeira. Né? O problema é esse, a gente acha que ninguém nos entende, né? E você está à procura de alguém que te entenda. O fato é que você é egocêntrico, você é o centro do seu universo, você não está disposto a se relacionar com alguém de coração aberto, a entender a pessoa, você só quer ser entendido. Alguém tem que te entender, alguém tem que te amar do jeito que você é, e isso vai dar ruim. Quando a gente estava até brincando aqui no intervalo, e quando né, eu usei até a expressão Kinder Ovo, né, que vem com um presentinho. Quando alguém entra num relacionamento, ou aquele rapaz ou aquela moça tem um filho. Claro que, e eu posso depois, vou até me reportar também o Felipe, que já participou de um debate sobre esse e vive um pouco esse caso, mas no sentido de um homem vai entrar e geralmente o filho acompanha a mãe, na maioria das vezes. Mas como a pessoa deve se preparar para uma situação dessa, onde vai se relacionar com uma pessoa que tem um filho de um outro casamento? Não é fácil, não. Já fica complicado a 2, a 3, o caldo entorna mais fácil, né? Porque exige um pouco mais de responsabilidade, exige um pouco mais de atenção. Ferir uma pessoa tem o seu peso e a sua consequência. Numa relação a 3, agora com uma criança junto, você fere 2 ao mesmo tempo, né? E quando você não consegue se posicionar e dar aquilo que você tem que dar. Então, assim, a pessoa tem que estar
disposta a viver, a passar por esse momento, sabendo que vão ter conflitos, vão ter comparações. Acho que é o pior de tudo, né? Você está pronto para as comparações. Por mais que você faça a melhor coisa, ela vai dizer, mas você não é meu pai, você não é minha mãe. Né? Então, você tem que estar pronto para amar e respeitar esse tempo da criança e poder fazer por ela o que você está fazendo pelo companheiro, né? Amando, respeitando, tolerando. Não é fácil, não. A pessoa tem que ser feliz, a pessoa tem que estar plena de suas convicções, da sua natureza, para poder dar. Eu costumo dizer que ninguém dá o que não tem. É muito difícil. Então, quando você vem para uma relação onde já tem uma criança, se você não tem o que dar, essa criança não vai receber. Vai ser um casamento hipócrita. Vai ser uma reunião familiar sem verdade. Né? E vai ter que estar disposto a ser pai. A gente, querendo ou não, a gente entende isso. Não, vou entrar nisso, mas eu só vou ser esposo dela. Não existe. Não, isso não funciona. Porque se for para a mulher, de alguma forma, escolher o filho, e o homem vai escolher o filho. Sem dúvida. Não, nunca em sã consciência faça Tem que essa se colocar no proposta para a Indecente. pessoa. Não, porque isso é diabólico. Ou É ela ou diabólico. eu. Ou a criança, ou o filho, ou a mim. Não, isso é diabólico. Se você ama essa mulher ou esse homem que está vindo com o filho, e você entende, orou, entende que é de Deus para sua vida, entenda que você tem que amar essa criança como se fosse seu filho. Exatamente. Assim como você quer amar essa mulher, você decidiu também amar essa criança. Você vai cuidar dela como se você fosse o pai, você vai proteger como se fosse o pai, vai amar como se fosse o pai, mesmo assim e ainda assim entender que você não é. Porque você tem que explicar para aquela criança que ela tem um outro pai. Se ele é ausente, se ele é presente, aí é cada caso um caso. Se ele está vivo, se ele está morto, cada caso é um caso. Mas essa criança, ela já está sofrendo pela separação dos pais. Ela já sofre porque o pai mora numa casa, a mãe em outra. De repente chega uma terceira pessoa. Quando ela decide amar essa terceira pessoa, na mentezinha dela, ela pode entrar em conflito. Pô, se eu estou amando esse homem e o meu pai, eu estou desamando o meu pai, a criança entra em conflito. Traição. É a sensação Tô de traindo traição. meu pai por estar gostando do novo marido da minha mãe. Então, você também tem que estar sabendo que você vai passar por isso. Então, você tem que amar, explicar e dizer, olha, você tem um pai, você precisa visitar, você precisa conversar. Seu pai, por mais que ele não esteja morando com você, ele te ama. Se ele ama ou não, não é responsabilidade sua. A sua responsabilidade é criar nessa criança um ambiente saudável, físico e psicológico, para ela achar que ela não foi abandonada, mas que ela tem 3 pessoas que a amam completamente agora. Porque nesse processo de amadurecimento, se ela não tiver isso, ela vai crescer uma criança totalmente insegura, achando que foi abandonada. E se ela foi abandonada, todos a abandonarão. Então você cria, você cuida, você corrige, você disciplina, você ama e ainda explica que aquela criança ainda tem outra pessoa. Eu aconselharia... É difícil pra caramba. Eu aconselharia alguém, eu aconselharia alguém que está entrando num relacionamento. E vamos supor, essa mulher, né, ela tem um filho. Se o homem não gosta da criança, não tem empatia, não se relacione, não case, não entre. Exatamente. Porque pouquíssimas pessoas têm essa maturidade de ser meio pai de uma criança, né, sem autoridade sobre sem uma autoridade total, porque autoridade é coisa que se conquista. A criança vai te dar autoridade ou não. Então, pouquíssimas pessoas têm essa maturidade. Se você não tem maturidade para entrar num relacionamento onde o cônjuge já vem com um filho, se você não se dá bem com o filho, não gosta da criança enjoada, não entre nesse relacionamento. Vai fazer todo mundo infeliz. Ponto. Inclusive você, que pensa... Enfim, acho que a gente falou muito aqui sobre maturidade. Tocamos em alguns assuntos de como alcançar um pouco essa maturidade. Buscar em Deus, na família, entender a outra pessoa e, claro, acima de tudo, se resolver. Não tem como você querer que os outros te resolvam, que os seus problemas de casa, de família, vão ser resolvidos numa nova casa, com uma nova família, que isso não vai acontecer. Você sendo bem resolvido, você poderá fazer outra pessoa feliz, que essa é a índole que você também tem que entrar no casamento. Não para ser feliz, mas para fazer a outra pessoa feliz. Pessoal, obrigado pela presença de vocês, Antenados. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.